Olá, graça e paz, e aqui seu irmão David Breto mais uma vez, e nesse nosso EBcast de número 26, vamos bater aquele papo sobre mais um livro bíblico aqui com vocês. Aqui seu irmão em Cristo Felipe Lopes, e hoje vamos continuar na sequência dos livros do Antigo Testamento. O livro de hoje será o livro dos Juízes. Um livro, que é sobre um período muito conturbado de Israel e sobre como era difícil de forjar uma nação, com cabeças tão diferentes, personalidades tão diferentes, e vamos ver como é que isso pôde, pelo menos, começar, E vamos ver como Deus se manifestou ou não, nesse período, e entender que nem tudo que está ali nas Escrituras são exemplos a serem seguidos. Exatamente, e para começar, a gente fazendo logo de modo bem resumido, eu considero o livro de Juízes ali sendo um livro que tem um conteúdo muito caótico. E eu não estou falando, irmão, da qualidade da escrita do livro, porque ele é excelente no sentido de detalhes. É justamente o que ele nos conta que eu vejo como algo muito, muito caótico. Nossa, deveria ser muito tenso viver naquele período e naquele lugar, naquele momento ali em que passa-se todas aquelas histórias ali de Juízes, E inclusive no episódio de hoje vamos ver que não eram apenas aqueles juízes que a gente só ouve nos hinos, dos louvores por aí. O pessoal só lembra de Débora, Gideão e Sansão. E na verdade tiveram vários outros juízes, na verdade muito mais do que o próprio livro nos conta, Exatamente, a gente tem que entender isso. Falando aí da minha última fala de abertura, o livro dos Juízes é um exemplo de que nem tudo que está na Bíblia é para ser feito ou seguido, Normalmente as pessoas dizem, não, mas tal ato está na Bíblia. Às vezes o pastor fala, fulano, faça isso e tal, o seu casamento vai ser abençoado, olha aqui que o fulano de tal aqui da Bíblia fez, então você tem que fazer, Normalmente são os famosos atos proféticos, que são ali uma heresia muito complicada, Então o livro de Juízes está aí para mostrar que nem tudo que está na Bíblia, nem tudo que um homem de Deus, considerado aí biblicamente falando, faz é correto, Muito pelo contrário, a gente tem os exemplos aí do Novo Testamento e a Bíblia deixa bem claro, aquilo que é feito e aquilo que não é para a gente fazer, São proibições, só que as pessoas também se confundem muito com passagens narrativas. E o livro dos Juízes é um dos livros que eu mais gosto porque ele tem esse teor mais histórico, Não histórico como a gente considera os livros hoje, A historicidade é completamente diferente, não tem como a gente comparar, Mas ele tem ele é bem mais narrativo, Ele fala, vai contando a sequência de fatos, e eu acho muito interessante. E a gente tem que entender isso, Inclusive o livro de Juízes apareceu muito no nosso episódio, Coisas que são difíceis de engolir, Com passagens ali da Bíblia meio escabrosas. E muita gente olha e fala, será que isso aconteceu mesmo, No livro de Juízes está repleto desses casos, E às vezes Deus não se manifesta. Simplesmente acontece o fato, O fato é simplesmente narrado. Ele não diz se é bom, se é mal, E às vezes a gente quer fazer, quer praticar, mas espera aí, Deus não falou, Deus não pediu, Deus nem sequer se manifestou a sua oposição, o seu agrado com relação àquele ato, E as pessoas, não, tá na Bíblia, vamos fazer. Tome cuidado, irmão, com esse seu pensamento aí. Exato, ele tá aí, com registros, como o Felipe falou, de modo muito mais histórico, detalhado, e contando coisas que inclusive são exemplos para não serem feitas, senão não é porque tá lá que você vai fazer. Tem muita gente que faz aí os chamados atos proféticos baseado nas coisas que Gideão fez, nas coisas que Débora fez, unção de Débora, ousadia, chama o Baraque pra guerra e tudo. Irmão, enfim, a gente já falou e conversou várias vezes sobre isso, citou direta e indiretamente o quanto é complicado tentar replicar
ações de pessoas no passado que fizeram coisas que eram necessárias, mas vamos falar a verdade, não eram tão bonitas de se ver, nem ouvir, inclusive não são bonitas, muito mais de terem, se pudéssemos ter visto, né? Então cuidado ao tentar replicar coisas que já aconteceram e não voltará a repetir-se porque se cumpriram dentro do episódio e pronto, né? Só isso, não tem que estar repetindo nada aí. Nós vamos, por exemplo, começar aí falando do livro de Juízes, que entender, mostrando para nós ali no capítulo 1, que as tribos de Israel, já dentro agora da terra de Canaã, começam a se perguntar quem é que vai atacar quem. Alguém pode até olhar aquele primeiro capítulo e vai perceber que, poxa, por que nos atacavam tudo junto? Né? Ele não era o Israel? Aí é que tá, irmão. Acho que todo mundo sempre percebeu que Israel eram formados por tribos. E quando nós falamos tribos, já falamos isso uma vez aqui no EBcast, não estamos falando de tribo indígena, tá, gente? Nesse sentido de tribo indígena como nós conhecemos no Brasil. Tribos no sentido de grupos étnicos, grupos inclusive que tinham variações linguísticas e até algumas variações culturais, né? E costumes diferentes, mas que compunham um povo assim em geral, que no caso aí do povo de Israel tinha, né? Ou Deus pelo menos tentava promover isso neles, tentava promover uma massificação entre eles através da lei, né, que foi dada inclusive por intermédio de Moisés. E era necessário porque o povo era muito diferente. Eles não se viam como um povo só. Eles se viam como povos diferentes que viviam tendo um objetivo em comum, que era se estabelecer em Canaã, em regiões de Canaã ali. Tanto que a Bíblia nos mostra que cada um saiu para um lado para conquistar o seu território. Parece que na nossa ótica era mais fácil se juntar, ajudava aquela tribo a tomar aquele território e se estabelecia lá. Depois se juntava e ajudava a outra tribo. Não, eles eram tão diferentes que foi meio que cada um se vira, meu amigo. Nós entramos em Canaã, agora se vira aí. Exatamente, né? A nossa tendência é ser anacrônico. É enxergar o povo de Israel como se fosse um Brasil, né? Muitos dizem, o Brasil é a nação profética e tal. Daqui a pouco estão querendo transformar os estados em tribos, né? Então, a gente tem que entender o contexto da época, né? Não, as tribos não eram como se fossem estados de uma federação. Isso aí é algo muito, inclusive, muito novo, se a gente for estudar aí na historiografia. Pode datar ali dos Estados Unidos, né? O Brasil tenta fazer uma espécie de federalismo, né? Mas bem diferente do americano. O nosso é partido mais do centro para a periferia, né? O deles é da periferia para o centro, ou seja, estados que já eram independentes se uniram para se tornar mais fortes. A gente não, a gente pegou um império gigantesco que foi fragmentando em províncias, em capitanias e depois se tornaram estados, né? Mas é bem diferente. E o povo de Israel era mais diferente ainda. Eles tinham ali o seu ancestral comum, a sua lei, né? Ali seus elementos ritualísticos, religiosos, mas eles tinham aquelas birra, né? A gente vai ver ali pelo menos umas 3 guerras civis, né? Dentro do povo, para ter uma ideia, né? Como eles não eram assim, somos irmãos, somos o mesmo povo. Não se via primeiramente como israelita, se via mais como um danita, né? Um judaíta, né? Um judeu, alguém da tribo de fulano de tal, de Zebulon. Então demorou muito para que eles se vissem como um povo só. A gente poderia comparar aí, né, com a Mesopotâmia, por exemplo, que é uma região naquela época que a gente criou, né? A Mesopotâmia, na verdade, é uma grande ficção. Eram povos que estavam na mesma região, mas não tinha nada em comum, várias tribos, né? O babilônico não se considerava ali junto com o assírio, não se considerava o mesmo povo. Tava todo mundo ali em volta dos rios, né? Tigres e Eufrates, mas estavam em guerra. Tinha o Império Babilônico, o Império da cidade de Babilônia, conquistou toda a Mesopotâmia e depois o resto, mas eles viviam em guerra, né? Eram cidades-estado, né? Que não tinha nada a ver uma com a outra e estavam sempre em conflito e em guerra, né? Israel estava muito mais separado, não era como o Egito, por exemplo. O Egito não, estava centralizado, né? Um estado ali bem firmado na figura central do faraó. E Israel estava muito mais como a Mesopotâmia, como os próprios cananeus, né, da época.
Tanto que é citado, né? Os Girgazeus, os Eveus, os Eteus, eles tinham tribos que não tem nada a ver um com a outra, né? Os Gibeonitas, que a gente citou no último episódio, eles tomaram por conta própria, bora lá se aliar a Israel e pronto. E os outros povos, não, nós vamos te perseguir e te destruir. E eles não se uniram numa coalizão tão forte, né? Poderiam se unir ali e não, dificilmente, humanamente falando, né? Lógico que Deus daria um jeito, né, do povo de Israel vencer, mas humanamente seria quase impossível o povo, todos os povos cananeus se unissem num só e para derrotar Israel. Seria muito difícil Israel vencer. Então Israel demorou muito tempo para se ver como uma nação, né, unificada. E o livro de Juízes é um grande exemplo disso. Exato, e nós vamos, para poder situar os irmãos que nos ouvem melhor, mostrar que naquele período de Juízes, porque eu sei, já falei isso antes, e na cabeça do crente, quando ele imagina o antigo Israel, vem na cabeça dele aquela Jerusalém antiga, a Jerusalém antiga que está inclusive atualmente ainda de pé, né, ali com as suas construções e tudo, né, aquela música judaica tocando ao fundo e tudo. E não, irmão, naquele período era muito diferente o território. Inclusive há, por exemplo, estudiosos da área da arqueologia que acreditam que as regiões ali tinham, por exemplo, florestas muito mais exuberantes e era muito menos seco do que nós temos atualmente ali o território. E devido à questão das incursões militares, a exploração humana mesmo, é que ela chegou ao ponto de árido realmente que nós temos hoje ali. Regiões que vão do semiárido ao árido mesmo. E situando os irmãos, era um território cheio de povos diversos, com culturas diversas, com línguas diversas. Israel não era um único povo, eles chegam ali como vários povos, que são as chamadas tribos, né? Formando ali o chamado povo de Israel. Todo mundo se identificava porque todo mundo se via como descendente de Jacó, né, de Isaac, de Abraão. Nós vamos, por exemplo, ver, eu vou até adiantar aí uma parte para os irmãos, que, por exemplo, após o período de vitórias do Gideão, um dos juízes citado no livro, ele, por exemplo, não vai aceitar ser transformado em rei, porque queriam recompensá-lo transformando-o em um tipo de rei, ou seja, seria o primeiro rei de Israel. Mas ele disse que não, isso não era para ele não queria isso para ele nem para os filhos, e ele dizia que era apenas para dar para ele um brinco de ouro, né, que os ismaelitas, olha lá, os ismaelitas estão ali, que era o filho, o descendente do Ismael, filho de Abraão também, estava ali. Olha lá, os caras estavam também por ali, porque eles tinham costume naquela época de usar brincos de ouro. Então, como eles eram muitos, o Gideão só, né, pede como recompensa um brinco de cada. Então deu bastante ouro e ele ficou satisfeito só com isso. Ou seja, Ismaelita também estava por ali. Ou seja, eram vários e vários povos. E outra, aconteceu de que quando Israel entra, o irmão Felipe falou no episódio passado, logo em seguida também vem os filisteus, né? Chamados ali filisteus ali pelos israelitas, né? E também ali ao redor estavam chamados cananeus, também mais conhecido pela história como fenícios, né? E esses povos, eles vão dar muito trabalho. Existiam tantos conflitos que não somente Israel fez isso, de destruir cidades inteiras, como eles também fizeram. Os próprios filisteus eram conhecidos, os povos do mar, por onde passavam deixavam uma onda de destruição. Até os egípcios tiveram que fazer incursões militares pesadas contra eles, porque eles eram muito bons. E o que é que lhe dava vantagem na batalha? Era o deus filisteu, né, que era forte? Não, é que eles dominavam o ferro e conseguiam forjar armas de metal muito mais resistentes. Com um golpe bem forte, uma espada, né, dos filisteus de ferro conseguia quebrar uma espada, por exemplo, israelita de bronze, que era muito mais macio perto do ferro. E isso deu vantagem para eles e eles destruíram muito. Ficou tão perigoso o território que, por exemplo, a arqueologia identifica que nesse período dos juízes nem vamos ter cidades grandes, não vai ter cidade. Era uma vida pastoril. Chega um período, por exemplo, que Israel habitou por um bom tempo em tendas. Eles nem se preocupavam em construir, em edificar em pedras, porque todo o tempo era ataque, todo o tempo era invasão. E se fosse preciso mover um assentamento, né, humano inteiro, era mais fácil se morasse em tendas.
Exatamente, né? O contexto bem diferente, né? Ainda a gente está mudando aí do contexto nômade, semi-nômade, né? Para um contexto mais sedentário, né? Então é uma mudança muito grande aí no modo de viver do povo de Israel. O período dos juízes é considerado aí uma pré-monarquia, né? O período jurisdicional, também chamado, né? Eu acho, inclusive, que esse termo juiz é um pouquinho, né? Ele soa um pouco estranho nos nossos ouvidos, né? Atuais, né? A gente pensa sempre um cara com martelo na mão julgando, né? O povo e tal. E os juízes daquela época eles não estavam tão voltados para isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Mas falando agora exclusivamente da continuação, né? Nós vemos que Josué ainda está vivo na época do que é contado juízo, ou seja, os livros eles meio que se entrelaçam, né? Ali o período até o final de Juízes com o começo de Juízes com o final de Josué. E Josué, né, manda eles terminarem ali de desterrar o povo, né, de tirar, de possuir a terra, mas infelizmente eles não conseguem, né? Tem aquela lista ali de várias tribos e dos povos que eles não conseguiram conquistar, né? Como tu falou, algumas tribos ficam ali zanzando, né? Principalmente a tribo de Dan. Manda logo ele vencer a terra dos filisteus, né? Os mais pesados, coitado. A tribo já é pequena, ainda vai enfrentar logo os piores, né? Os filisteus. Aí eles ficam ali um pouquinho perdidos, né? Então esse é o contexto da época. Eles vão ali tomar posse, começar a construir as suas tendas e as suas cidades, né? Bem pequenas. A gente até vai ver lá um relato de uma cidade que estava completamente desprotegida e, né, não tinha ninguém ali que queria, até que um pessoal malvado foi lá e destruiu a cidade. Então era esse contexto aí de vários povos, né? Uma grande miscigenação, não só o povo de Israel, mas também os próprios filisteus e os cananeus, né, que estão ali também, muitos e muitos povos entrando em contato, né, e para o azar de Israel ele acaba tomando ali os outros deuses, servindo e acontecendo ali o grande abandono, né, da lei de Deus e aos mandamentos do Senhor, e que resulta nesse período tão crítico religiosamente falando. Isso, e continuando exatamente onde o irmão Felipe cita, é bom ressaltar porque, de novo, é aquilo muito forte na cabeça do crente quando ele ouve da história de Israel, jurando que o povo chegou ali e se tornou um povo de referência, de adoração a Deus, porque eu sei que tem essa romantização na cabeça do crente sobre Israel. Já falamos antes aqui em outros episódios que a maior parte da história de Israel, na verdade, é praticando quase que politeísmo, né? Ou até nunca desconsiderando a existência de outros deuses, apesar de ter períodos em que eles realmente se voltavam para o Deus de Israel, mas continuavam considerando a existência de outros deuses. Não é à toa que nós temos expressões na Bíblia que, apesar de que, como diz o irmão Felipe, é bíblica, não deveria ser usada por nós. A expressão Deus dos deuses, quando ela é falada, é porque ela exalta ao Deus de Israel como sendo maior do que os outros deuses. Que outros deuses? Não deveriam existir outros. Sim, eles consideravam que existiam outros deuses. Então, sim, para você ter essa ideia, Israel passou um bom período praticando e beirando entre um monoteísmo, um politeísmo, né, e em muitos casos até mesmo praticando adoração dupla, né, entre o Senhor e Baal, e nós vamos ter isso também no livro de Juízes. Isso aconteceu por causa do contato com os outros povos. Após a morte de Josué, Israel vai se misturar culturalmente muito e ter uma influência muito grande. Não é à toa que, conforme também o Senhor age em determinados locais e momentos, o Senhor vai recebendo títulos diferentes ali. É o Deus disso. Aqueles que nós já ouvimos, né? O El isso, o El aquilo, o El Shaddai, o El isso. Então, conforme o Senhor vai recebendo alguns desses títulos, não somente esses, nada mais são do que formas daquele povo, o povo ali até o momento conhecido como Israel, e identificar no Deus de Israel, na verdade, títulos de outros deuses ali.
ao redor. E eles passavam a identificar no Deus de Israel esse Deus também. Então, para você ver como até esses nomes, como diz o irmão Felipe, não é porque é bíblico que seria bom a gente estar usando, né? Porque só mostra o quanto naquele período nós tínhamos um povo muito ignorante em relação ao Deus que servia e que os tirou da terra do Egito. Teve momentos que o próprio Senhor teve de manifestar o seu anjo, né? A sua imagem, que era uma forma de expressão do Deus de Israel visível para o povo, para poder intermediar situações, porque não tinha ninguém para ser ali, né, algum tipo de profeta, mensageiro. Exatamente, né? Mas antes de partir para falar exatamente sobre os juízes e contar um pouco sobre a história deles, a gente poderia falar sobre a datação, né, de quando foi escrito o livro, né, de Juízes. A gente acredita que pode ser durante vários períodos, né, um compilado ali conforme o tempo vai passando, e eles vão anotando, ou melhor, né, guardando via tradição oral, e aí juntando um relato com outro até que possivelmente alguém compilou, né? Os judeus, eles atribuem a autoria a Samuel, né? Que faz um pouco de sentido, né? Que ele usa a expressão ali durante 4 vezes, né? Que naquela época não havia rei em Israel, né? E cada um fazia aquilo que achava reto aos seus olhos. Isso pode falar tanto da sua datação, né? De quando ele foi escrito, ou seja, na época havia rei em Israel. Quanto também ele faz uma espécie de defesa apologética à monarquia, né? Eu acredito que foi escrito um pouquinho depois, né? Na época do rei Davi, né? Possivelmente Davi deve ter mandado ali os seus escrivães escrever alguma coisa relacionada a isso, né? Tipo falando assim, tá vendo? Aconteceu isso porque não tinha rei em Israel, né? Então cada um fazia, era uma baderna, era um caos, né? Então ele repete ali várias vezes essa expressão, né? Tipo, tá vendo? Tem a rei, que o rei ele vai centralizar as coisas, ele vai unir Israel, ele vai fazer todo mundo seguir a lei, né? É igual aquele desenho do Pica-Pau, né? Se o Pica-Pau tivesse se comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Se houvesse rei naquela época, não existiria, né, tanta bagunça e tanta discórdia, né? Não haveriam abandonado ao Senhor. E a gente vê que o modo de vida era muito agrário, né? Então eles não tinham um exército formado. Eles não tinham ali pessoas recebendo soldo e treinando para conquistar, né? Depois que eles se assentaram, né? Transformaram suas espadas em enxadas e começaram a arar a terra, né? Depois, quando vinha o povo, aí pegava as enxadas e transformavam em espadas novamente e iam para a guerra. Então era isso, né? Era ataque e reação. Então o rei organizava o seu exército ali, né? Para estar em constante guerra, para estar em constante defesa. E aí sem rei em Israel, né? Cada um fazia e se virava. E quando vinha ataque, eles se preparavam. E o que a gente vai ver durante esse livro de Juízes todos, né? Os juízes, eles têm essa função, basicamente, né? De reunir o povo para a guerra, montar um exército ali na época do Gideão, né? Gideão vai lá e convoca, aparece 32 mil, olha só que coisa bonita, né? Depois vai tirando. Então o juiz fazia isso, né? Transformava, criava ali um ministério da guerra rapidão ali para conseguir vencer. Então esse é o período bem diferente da época da monarquia, né? Não havia uma cobrança de impostos centralizada para, né, promover ali obras, né, e tal, pontes, irrigação e aquedutos. Então cada um vivia, né, pela sua própria sorte. Exatamente, não tinha um controle. Bem falou o irmão Felipe que na falta de um governo centralizado, a infraestrutura também são mínimas. A arqueologia mesmo, ela se queixa de não encontrar muito vestígio desse período. Inclusive é comum que sociedades agrárias não deixem realmente muitos vestígios arquitetônicos a serem agora, por exemplo, contabilizados, né, na história daquele povo. Nós vamos, como é que o povo vivia então? O povo ia aproveitando-se de todo o recurso natural, por exemplo, que era necessário, né, para uma vida ali. Tem um exemplo aí que a filha do Caleb é aquela pessoa, né, que junto com Josué os dois únicos, Josué e Caleb, que da geração que saiu do Egito também chegou até a terra de
Canaã. E quando a gente fala, né, tem uma vez um irmão que diz assim, poxa, irmão, como é que pode, né? Só 2 dos que saíram do Egito chegou em Canaã. Aí eu pensei que ele tinha entendido, na verdade ele acreditava que literalmente só 2 pessoas tinham chegado mesmo em Canaã. Não, irmão. 2 dos que saíram do Egito, mas os outros não é que eles não chegaram. De fato não chegaram, mas os filhos deles sim. E vivos dos que saíram do Egito e chegaram em Canaã, Josué e Caleb. Caleb tinha uma filha, e para ajudá-lo a conquistar uma região que ele queria, né, que foi prometido para ele, ele diz, olha, quem me ajudar a conquistar a região lá, eu vou dar minha filha. E aí apareceu um cabra lá, do valente, e ajudou o Caleb a conquistar a região. E o Caleb, né, cumpriu, tá aqui a moça. Pá, né? E a moça, ela era também inteligente. E aí vai dizer, por exemplo, olha, nós estamos agora juntos, estamos casados, mas nós estamos sem recurso. Aí ele também, né, morto de esperto, o rapaz disse mesmo, então fala com teu pai, que ele é o cara das terras, né? E aí quando ela volta a ver o pai, ela diz, olha, me dá aquela terra tal, que tem uma fonte de água. E ele realmente, né, dá pra perceber que tinha um carinho pela filha, ele dá pra ela uma região que tinha fonte de água boa, e ela passa a habitar a partir dali, né, formando até um clã daí pra frente. Ou seja, não se tinha essa preocupação de construir fontes, poços, era como dava, era onde tinha rio, ficava, construía-se assentamentos. Israel estava assim naquele período. E os juízes, que é falado e que dá nome ao livro, os juízes são essas pessoas que, como disse o irmão Felipe, não sentavam atrás de uma tribuna e ficavam batendo o martelo para acusar ou para inocentar. Eles eram líderes locais, regionais, alguns ganhavam visibilidade quase que na nação toda, outros somente localmente, por causa de uma ou outra conquista que eles promoviam. E eles eram chamados de juízes porque eles, vamos dizer assim, ajudavam a resolver pequenas causas ali no meio do povo. Essa prática não é exclusiva de Israel. Essa prática ela é, por exemplo, comum em outros povos, em povos europeus, vulgarmente chamado de vikings, né? Esse termo ele é, enfim, até pejorativo em alguns momentos, ou outros que é igual bárbaro. Os vikings, por exemplo, tinham também juízes, só que tinha um negócio, né? Quando os juízes eles passavam pelas regiões, tinha região que ele ia demorar muito tempo para voltar, a pessoa que era responsável por julgar causas. Então o pessoal, então bora para o julgamento por combate. Julgamento por combate tu pega a tua espada, eu pego a minha, né? Ou a arma que tiver. E quem perdeu a disputa é porque os deuses decidiram quem era culpado. E, inclusive, de vez em quando acontecia isso em Israel também. Né? Nós vamos ver isso nas guerras civis aí, que o irmão Felipe até já citou previamente algumas. Exatamente, né? Mas começando, tu foi falar dessa história aí, as feministas deram dislike aí, né? Falar aí do Caleb. Ofereceu a mulher aí pra quem tomasse coisa. Rapaz, não pode falar essas coisas não. Mas falando exclusivamente aí dos juízes, né? Como a gente falou, eram libertadores, né? Eu li um comentário muito interessante que chamava de regentes. Eu achei muito interessante esse termo, né? Bem mais apropriado, né? Tomando a nossa história aí, né? Na época da regência, faz muito mais sentido, né? Eles estavam regendo ali o povo enquanto não havia um rei, né? Aliás, não era a vontade de Deus ter um rei, né? Mas ele acabou fazendo porque ele queria ser igual aos outros povos, né? Então eram basicamente libertadores. O povo vivia nesse ciclo. Todo o ciclo do livro de Juízes, irmãos. O povo está na sua terra, chega, né? Tá tudo certo. E aí ele abandona Deus, né? Vai seguir aos Balins, a outros deuses, a Astarote e tal. Aí Deus levanta um povo, né, para subjugar Israel, né, para tornar eles seus servos, né, derrota eles, e eles ficam servindo a outros deuses, né, aí eles se lembram do Senhor, e aí ele clama a Deus para um libertador. Deus envia o libertador para, né, libertar o povo e para fazer ele voltar à lei do Senhor, né, para obedecer, e aí ele fica julgando Israel, né, e o povo fica sendo fiel a Deus durante toda a vida daquele líder. Depois que aquele líder morre, o povo esquece o Senhor, aí Deus entrega ele para outro povo, e ele clama por outro libertador, e aí eles servem a Deus enquanto o libertador vive, e depois que ele morre, abandona. Então, esse é o ciclo do livro de Juízes, o tempo todo. Então, ali a primeira geração abandona o Senhor, Deus
os vende, né, como diz a Bíblia, né, deixa que eles se tornem servos do rei da Babilônia, né, chamado Cusã-Risataim, e o povo clama por libertador e Deus levanta Otiniel, né, Otiniel ali da tribo de Judá, que é conhecido aí como primeiro juiz, né, primeiro juiz de Israel. Depois nós temos também, eu vou falar aqui a lista, né? Depois a gente pode discorrer um pouquinho sobre eles, né? O segundo é Eude, depois vem Sangar, depois Débora e Baraque, depois vem o famoso Gideão, né? Depois vem Abimeleque, Tolá, Jair e Jefté, né? Também conhecido, Ibsam, Elon, Abdon, Sansão, né? O Sansão aí é o considerado o último. Alguns consideram também Eli e Samuel, embora eles não apareçam ali no livro, né? Mas consideram ali que eles vão aparecer depois como juízes de Israel, né? Mas embora sejam mais uma espécie de sacerdote, Samuel ele se encaixa nesses requisitos, né? Ele ajuda ali o povo a se libertar, ele não tem uma linhagem sacerdotal imediata, né? Alguém que é colocado para servir a casa do Senhor, né? Escolhido por Deus. E ele acaba se tornando profeta ali, né? Fora da linhagem sacerdotal e também uma espécie de juiz. Ele ajuda a livrar dos seus filisteus. Ele faz esse intercâmbio, né? Entre o período jurisdicional e a monarquia. Então alguns consideram ele, outros não consideram. Eu até desconsideraria esse Abimeleque, né? A gente vai falar depois. Mas para mim não é juiz de coisa nenhuma, né? Um total ali déspota. Mas então esses são aí considerados os juízes da época de Israel. Hein? Exato, né? E falando aí de alguns desses nossos juízes apresentados no livro, né? Lembrando que, como o irmão Felipe falou, essa lista é uma lista e o livro mesmo cita em alguns momentos que há outros que não foram registrados. Afinal, nós estamos falando de um período de tempo muito grande, irmão, de séculos aí de Israel vivendo essa vida, como ele mesmo falou, de um ciclo entre desobedecer a Deus, ser oprimido por povos ali vizinhos. Volta-se para o Senhor providencia um libertador, um juiz, e esse juiz não só julga as pequenas causas, ele lidera o povo realmente de modo militar, né, para que o povo tenha um pouco de paz. Aí fica ali uma paz de algumas décadas, daqui a pouco ele morre, o povo de novo desobedece e assim vai. Nós vamos ter, por exemplo, Otoniel, esse aí liberta o povo lá de um rei babilônico, ali, um rei da região da Mesopotâmia, e era necessário porque começou-se a oprimir ali todo o povo de Israel. Nesse momento está havendo uma expansão ali por domínios ali de povos da Babilônia. E chega até a terra de Israel, enquanto uma terra bagunçada. Um monte de gente. Vamos pegar esse povo, vamos fazer eles pagarem para nós taxas, né, na forma de recursos. E é quando esse homem acaba libertando, organizando pessoas que viviam de modo agrário e mesmo assim derrotando um exército organizado, né, mesopotâmico ali. É isso, né? Depois a gente vê Eude, né? Que também liberta o povo de Israel. A Bíblia diz que ele era da tribo de Benjamim. E Canhoto, né? Tem outro, o rei de Moabe lá, Eglon, que ele domina aquele povo. Ele faz uma artimanha ali, é um dos episódios mais nojentos que existe na Bíblia, né? Ele pega, como ele é canhoto, ele guarda a espada do lado direito. Eles revistavam, né? Para a pessoa entrar para conversar com o rei, o lado esquerdo, que normalmente a pessoa coloca a espada, ele deixa ali do lado direito. Ninguém revista, ele entra, diz que quer conversar com o rei a sós, a particular. Aí o rei fala, pode deixar que ele é meu brother aí. Aí quando tá sozinho ele puxa a sua arma e enfia ali no estômago do rei. E o rei era muito gordo, né? E acontece que a sua banha envolve a espada, é uma coisa bem nojenta aí. Dessa forma ele livra o povo de Israel, ou seja, ele é o segundo juiz aí da época desse povo aí. E acontece novamente o que sempre acontece, o povo, depois que ele morre, abandona a Deus, né? É importante também a gente frisar que essa jurisdição, esse domínio do juiz aí não era sobre todo Israel o tempo todo, né? Eram basicamente por regiões, né? Não eram todas as tribos. Pode ser que um
desses juízes tenham os seus reinados, entre aspas, ao mesmo tempo, né? Sobre uma determinada região, uma determinada tribo, e ali está cada um no seu canto, ajudando ali o povo de Israel. Então, por isso que tem essas listas aí bem espaçadas, né? Então, pode ser que tenha um período ali de conflito, entre aspas, né? De tempo, de julgamento de um juiz para com o outro, né? Ali um breve período. Exato, né? E é bom citar, eu coloquei aí na nossa listagem mais um juiz, que é o Sangar. Ele tem um feito, que é registrado no livro de Juízes, que foi ter usado um aguilhão de boi, né, para matar 600 filisteus. E aguilhão de boi é uma vara, né, geralmente ali com ponta de metal, que é feito para cutucar o gado e fazê-lo andar, uma forma de pastorear o gado, né? E esse episódio ele mostra algo interessante, que arqueologicamente, quando se olha esse olho mais arqueológico para o episódio, a gente percebe que o cara conseguiu derrotar filisteus usando um aguilhão de boi. Nossa, é porque ele era tão bom assim que qualquer objeto, né, como diz aí certo louvor, na mão de quem tem unção vira arma. Não é assim que funciona. É porque realmente ele era bom com técnicas de luta. Só que isso também, esse episódio aí que mostra o Sangar sendo juiz em Israel e que mata 600 filisteus com aguilhão de boi, com uma arma, né, de cuidar de animal, aliás, com um objeto de cuidar de animal, mostra a carestia que fazia Israel, né, a questão da mitologia do metal. Não se tinha armas, não se tinha organização militar, e mesmo assim existiam pessoas que treinavam com o que tinha, né, e atacavam com o que estava disponível. E como bem falou o irmão Felipe, às vezes com coisas agrárias mesmo era travada a batalha. Parece exagero, né? E quem é cético da Bíblia sempre diz isso. Isso daí, tá vendo só? O cara vai lutar com coisa agrária. Meu amigo, questão dos Estados Unidos, então, como foi que conseguiram a independência deles fazendo praticamente o mesmo, que é uma vergonha para a Inglaterra até hoje, né? Mas isso é que acontece do período aí do juiz Sangar, né? Em que há uma falta, né, de armas adequadas para lutar. Exatamente, né? Ia com o que tinha. Tudo era um povo basicamente rural, né? Então pegava o que possuía ali e ia guerrear. Parece muito o Sansão nessa história aí de ferir 600 homens ali com uma guilhada de bois, né? Muito parecido com a queixada de jumento. A queixada de jumento é um grande exemplo, né? Pegou ali, não é nenhuma arma propriamente dita militar, né? De ferro, mas ele conseguiu. E logo após o período de Sangar, a gente vê também que os filhos de Israel tornam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E depois que Eude vem a falecer, e Deus entrega ele nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Né? Também ali a gente vê que Canaã começa, porque eles deixaram, né, várias cidades, eles começam a se reunir ali, começam a fazer quase que uma união ali, né, um estado completamente, né, junto às tribos cananeias ali, se reúnem contra Israel e acabam dominando Israel. E aí que aparece Débora e Baraque, né? É uma profetisa já idosa, e Baraque é o seu, digamos ali, o cara que mexe com a espada, né? O general que reúne. Tanto que os dois são considerados juízes, né? Um lado mais espiritual, né? Uma profetisa, algo mais ligado a essa questão, e o outro mais militar, para mostrar que o juiz deveria cumprir essas duas obrigações ali. Então ele ia com a guerra e ela ia, né, representando a Deus e mostrando que o Deus estava no meio do seu povo. Não só Débora aparece nesse episódio aí, mas também outra mulher, né? Jael, que acaba matando o general Císera ali com uma estaca, né, cravada no seu crânio. Ou seja, ali nesse episódio, nessa grande libertação de Israel, duas mulheres aparecem, né? Tem até o cântico que depois é entoado citando essa grande vitória do povo de Israel. Aí no caso seriam os quartos juízes dessa história, né? Os quarto e quinto, né? Ambos ali, Débora
Baraque. Exato. Que fique bem claro, né, que a Bíblia ela não vai citar-se ainda mais juízas, né, como Débora. Não duvido que tenha tido, exatamente porque há um registro apenas dos juízes que tiveram algum feito militar geralmente grande. Porque há juízes que são citados ali de nome, só diz quanto tempo foi juiz, mas não cita nenhum feito. Ou seja, acredito que aquele período não tenha sido tão conflituoso. E aí não cita nada da vida daquela pessoa, não sabemos de nada. Assim como há juízes que nem sequer foram registrados o nome. Então, como a Débora acaba se envolvendo e vamos dizer assim, mediando um conflito ali militar grande, né, nós vamos ter ela registrada ali, e é dito que ela também era profetisa. Não duvido que tenha havido outras mulheres, né, juízas. Pelo jeito, Israel tinha essa abertura, mesmo que mínima, para a atuação ali das mulheres ali, vamos dizer assim, como sendo essa representação comunitária de chefia aí. É isso, né? E logo após acontece de novo, o povo abandona o Senhor e Deus entrega nas mãos dos seus inimigos, dessa vez os midianitas, né? E acontece o grande, conhecidíssimo e muito replicado em teatros, em músicas e tudo, que é a vitória de Gideão contra os midianitas, né? Talvez o relato, eu acho que só pede para Sansão aqui, né? O relato mais longo do livro de Juízes, né? Da história de um juiz, aí, de uma pessoa que ele estava ali malhando trigo no lagar, é chamado por Deus, né? E também a gente tem que ver essa questão, né, dos juízes. Eles sempre eram levantados por Deus, né, antes, e às vezes existiam juízes que eram levantados por Deus porque venciam, né? Era o resultado. Uns venciam porque eram chamados por Deus, outros eram chamados por Deus porque venciam. O fulano venceu, conseguiu, então é chamado por Deus, né? Foi Deus que levantou ele. Então a gente vê alguns juízes aí que sequer são citados esse chamado, né, especial. Aí, ou seja, era o cara que meteu a cara, conseguiu e pronto, tá aí, né? Tem o direito de julgar o povo. Então os midianitas estão ali, né, guerreando contra Israel, subjugam, são bem truculentos, né, destroem tudo, pressionam pesado Israel. E Deus levanta Gideão ali com seus 300, né, a lá Leônidas, e consegue livrar o povo mais uma vez ali daquele coisa. E a gente também tem que citar as consequências, né, David, dessa, a gente pode dizer, idolatria, né, porque o povo conseguia um libertador e aí a tendência sempre era idolatrar, né? A gente fala que é um período pré-monárquico, mas a gente vê que o povo, já que tu tá aí, né, tu conseguiu, então lidera aí o nosso povo. Outros diziam não, né? Não, deixa que eu lidero, já se levantava. Aí outros negavam, então tem sempre essa tentativa, né, de ter um rei para si. Mas o que acontece logo após a vitória ali de Gideão, David? Logo após aí que nós vamos ter Gideão atuando, é bom abrir um parênteses aqui, porque lá no livro de Juízes, eu já vi gente se baratinando em pregação com isso. O Gideão é identificado por 2 nomes próprios. Ele é chamado, claro, logicamente de Gideão, ali em Israel, e também de Jerubaal. Jerubaal porque quando o anjo do Senhor, sim, o próprio Deus, né, manda a sua manifestação visível, falar com o que é chamado ali no Velho Testamento de anjo do Senhor, falar com o Gideão, né? Gideão está até ali escondido, malhando trigo e tudo. E ele ousadamente, né, para mostrar sua fidelidade ao Senhor, faz o sacrifício e tudo, e o Senhor lhe pede para que ele demonstre isso também destituindo, né, os ídolos da casa de seu pai, Joás, né? Joás é nome comum, tá, gente? Todo mundo fala Joás, todo mundo remete ao rei. Não, Joás também era nome comum e era o nome do pai de Gideão. E ele quebra, né, ali a estátua de Baal, né, do ídolo da casa de seu pai. O pessoal quer se revoltar com ele, né, o pessoal ali da redondeza, e o próprio pai o defende. Não faz mal a ele, tudo. Por isso o povo, né, coloca o nome dele Jerubaal. Então que Baal, né, te julgue, é tipo isso, aquele que se põe em disputa com Baal, significa algo do tipo. E aqui acolá o livro chama para ele hora de Jerubaal, hora de Gideão.
Por exemplo, quando fala do filho dele, do Gideão, lá na frente a história, que é o Abimeleque, vai falar que ele é filho de Jerubaal. É o Gideão, tá, gente? O Jerubaal é o Gideão, é a mesma pessoa, não são dois personagens, né? E o interessante é que quando ele vai vencendo o Gideão, né, tem a história dos 300, na verdade não são só 300, tá, gente? Apareceu milhares de homens aí se candidatando a lutar do lado de Gideão. Só que eram homens que estavam batendo o joelho um nos outros, né? Um no outro, de tão nervosos que estavam, tão tensos que estavam. Então o Senhor vai dizendo para que ele, né, vamos dizer, se filtrasse e realmente fosse só quem estava ali interessado em realmente batalhar com coragem, né? Aquelas pessoas deveriam ser poupadas porque eles iam acabar só servindo de sangue, né, derramado para o inimigo. E aí vai fazendo com que o Gideão vá vencendo, né, vai avançando. Lá na frente, o Gideão ele acaba, depois, vamos dizer assim, de todo o saldo de vitória, né, sendo apontado por todos como um possível rei. Que recompensa melhor para ti do que reinar sobre nós, né? Reine sobre nós, vai ser queriam eleger praticamente por aclamação Gideão o primeiro rei de Israel. E ele disse que isso não era para ele não tinha interesse nisso, né? Depois dessas vitórias militares aí ele continua sendo juiz, arranja um monte de mulheres, tem 70 filhos, né? Gideão realmente queria deixar a sua semente no mundo. E ele ainda, além de ter esse monte de mulher, ainda tinha uma namorada lá, acho que, se não me engano, pro lado de Siquém, né? Uma concubina, com quem ele tem um caboquinho chamado Abimeleque, que vai dar trabalho para ele. Não para ele, né? Para a descendência dele lá na frente. Exatamente, né? O povo quer que Gideão reine sobre eles, né? Não só ele, né? Mas os seus filhos também, né? Criam uma linhagem ali de Gideões, missionários da última hora. Tô brincando. Mas ele recusa, ele fala, não, o Senhor dominará sobre vós, né? Nem eu, só toma ali, me dá uns presentinhos ali que tá tudo certo, né? Ele faz um éfode, né? Uma roupa ali, uma espécie de roupa sacerdotal, né? Que é tipo, não quero dominar, mas eu vou ser meio que uma espécie de sacerdote aqui, né? E aí tem os filhos, né? Que você acaba de citar, vários filhos. E depois acabam morrendo, né? E o povo se esquece tanto do Senhor quanto da descendência. Aí vem o bonitinho, né? O filho mais perverso aí, que muita gente coloca ele, aliás, todo mundo como na lista de juízes, mas eu não considero, né? O Abimeleque, né? Que é o filho lá que ele decide, eu vou me tornar rei, né? Meu pai era um cara, né? Ele conseguiu libertar, vocês todos deveriam prestar reverências a mim. E toma ali, junta o seu exército e decide se tornar rei, né? À força. Inclusive o nome dele, né? Abimeleque significa isso. Meu pai é rei. Ou seja, existe a grande possibilidade de ser um nome inventado, né? Um apelido. Aí ele mesmo ter se nomeado com isso, né? Tu acabou de falar, o Gideão, né? Tinha o nome dele de nascença e o Jerubaal, que era de acordo ali com o que aconteceu com ele, né? Como ele ficou conhecido, né? Aquele que contendia contra Baal, que Baal contenda contra ele, né? Então o cara que, né, acaba ali com Baal, e aí o cara falou, o meu pai é rei, né? Então eu vou colocar aí Abimeleque, então todo mundo vai saber que o meu pai foi rei, então tem um direito também. Ele começa ali a tomar várias cidades, até que o povo tem que se reunir, né? Acontece o próprio irmão, ele acaba fazendo a matança dos irmãos de Gideão para ser o único ali legítimo herdeiro ao trono, embora não tivesse nada, né, de concreto, não tinha nenhum direito real ao trono. Ele tenta tomar força, faz uma grande emboscada com seus irmãos e domina ali Israel não todo, né, mas algumas partes durante 3 anos, né? Aí até que finalmente ele é vencido. Exatamente. Ele ainda é seguido, Abimeleque, por várias pessoas que realmente o consideraram um rei, né? De certa forma, Abimeleque foi rei para um grupo ali pequeno de pessoas, né? Que ele realmente tinha, vamos dizer assim, essa presença aí de líder, né? Mesmo que fosse pela imposição que era peculiar dele. Só que quando ele chega em determinados
cidade que ele vai tentar conquistar, diz lá no relato de Juízes que tem uma torre alta, o povo com medo corre, todo mundo se refugia no topo da torre e vai-te embora daqui, não deixa em paz. A mulher pega uma pedra de moinho e joga, cai na cabeça lá do Abimeleque. Diz no relato bíblico que ele abre o crânio, né? Ele ainda consegue falar, diz para um dos seus homens ali, desse exército que ele montou, diz inclusive que era um exército de vadios, né? Pessoas que estavam sem fazer nada, e ele organizou esses homens para ser um exército dele. Me mata. Ele olha para os seus homens e diz: me mata. Ele já estava no chão mesmo, com a cabeça aberta ali sangrando, para que ninguém diga que uma mulher matou a Abimeleque, né? Ele já pensando na sua honra, né, de realeza aí futura. E ele realmente não titubeou. Esse homem para quem ele falou, né, esse seu aí parceiro de armas, tirou da espada e atravessou, matando Abimeleque. Pronto, acabou a história aí do quase primeiro rei de Israel, né, Abimeleque. Exatamente, né? Logo após Abimeleque, nós vemos aí outro bastante conhecido pela sua ousadia, né, e pela falta de sabedoria, né, que é o nosso querido Jefté, também presente ali no episódio que nós citamos mais cedo, né, sobre as coisas bíblicas difíceis de engolir, né? Todo mundo quando tem uma pergunta para tipo assim, um chat ou uma live com perguntas bíblicas é o que eu mais ouço. E aí, a filha de Jefté foi lançada em sacrifício ou não? Né? Jefté cumpriu o voto ou não, né? Para quem não conhece, ele sai para guerrear, né? E fica ali, vê que vai ganhar a batalha e ele faz um voto ousado, né? De que aquele que fosse ao encontro dele quando ele chegasse, né, da guerra, ele iria oferecer em sacrifício ao Senhor, né? E aí a primeira pessoa era sua filha, né? Sua única filha. E aí ele cai lá em desgosto, fica triste, chora, mas acaba cumprindo o seu voto, diz a Bíblia. E aí o pessoal, né, do século XXI, os assembleanos, presbiterianos, batistas ficam: e aí, será que ele cumpriu ou não o voto? Será que ele matou, ofereceu ou não? Fica esse questionamento, né? Eu acho que ele ofereceu, né? A gente tem toda a base textual e histórica de que ele ofereceu esse sacrifício, né? A gente até falou no último episódio isso. Exato. Nós vamos ter esse juiz, né, chamado Jefté. A Bíblia diz que ele tem o seu crescimento meio que ali à parte, fora do território de Israel. Lembrando, como nós já falamos durante o episódio, Juízes é o período em que Israel está naquela bagunça. Não temos pessoas ali sábias ao ponto de estar ensinando, instruindo o povo, né, na lei que o Senhor repassa ali a Moisés e reforça em Josué. Então, para quem nasce em Israel já estava difícil de aprender, né, o básico. Para alguém igual Jefté, que cresceu praticamente na beirada do território, por ser uma pessoa bastarda, filho bastardo, piorou ainda. Jefté, quando é chamado para dirigir uma campanha militar ajudando a libertar o povo de Israel, ele vem de lá e ele é uma pessoa sem instrução. Ele não conhece direito o Deus de Israel, ele sabe o básico, ele sabe aquilo. Vamos fazer uma comparação em paralelo. Ele sabe aquilo que, como crente mediano, sabe: ir para a igreja, jejuar, tá lá no horário de oração, né? Ou seja, ele sabe coisas básicas desse tipo. E baseado nisso é que as ações de Josué acabam tornando-se imprudentes. Como o irmão Felipe falou, ele estava em uma batalha e ganhando praticamente, estava em vantagem na sua empolgação, né? E no calor da batalha, olha só como eu sou o cara aqui na batalha. Pois se eu acabar com todos esses caras, o Senhor vai receber de mim em holocausto quem primeiro sair de casa quando eu chegar ao meu encontro. Eu vi uma vez um estudioso, não lembro aqui o nome do irmão, falar uma coisa que, como o irmão Felipe até falou, né? Será que ele teve coragem de matar? Ele matou. A Bíblia diz, irmão, com todas as palavras do livro de Juízes, que cumpriu Jefté o seu voto tal como prometera. Ela é bem enfática, a Bíblia, ao afirmar isso.
Não, Jefté não entregou a sua filha para ficar servindo lá na tenda do tabernáculo, como pintam aquelas historinhas bíblicas onde tem, né, os visuais e tal, aí mostra a filha de Jefté lá servindo o sacerdote como se fosse um tipo de garçonete. Gente, quem dera, né? Quem dera. Lembra, é um período conturbado de Israel. É uma narrativa muito caótica, Juízes, né? Que é um reflexo nada mais do que era aquelas cabeças, aquelas mentalidades daquela época. Juízes é muito caótico. Não era um povo que temia o Senhor, eles faziam tudo de modo muito pragmático. Eles serviam ao Senhor de modo pragmático. Olha o Gideão, né? O juiz anterior foi visitado pelo próprio Deus, né? O anjo do Senhor o visitou, ofereceu sacrifício e tudo. Depois que ele para as suas campanhas militares, o cara vira um curtidor de mulheres. Ou seja, não tem transformação de caráter em muitos daqueles homens. Eles serviam ao Senhor dentro do propósito daquele período, mas era um período ali meio complicado, né? Então o Jefté também é fruto daquela mentalidade, daquela época, e ele faz essa promessa de dar ao Senhor aquele que primeiro saísse ao holocausto. Inclusive vi um irmão falando, esse irmão que eu esqueci o nome, que ele realmente não estava com a intenção de oferecer objetos e nem animais ao Senhor. Ele usa um termo referente a pessoas. O Jefté realmente fez uma promessa dizendo que a primeira pessoa que saísse ao encontro dele quando chegasse de volta em casa, ele ofereceria em holocausto ao Senhor. Da onde ele estava vivendo, fora de Israel, praticamente quase fora de Israel, ele estava sob influência de cultura dos povos ao redor e dos cultos aos deuses estranhos, que ele achava normal oferecer uma pessoa a um deus, né, em sacrifício. Mas ele acaba infelizmente quebrando a cara, porque, enfim, lhe saiu ao encontro como a primeira pessoa, quando ele volta de toda a campanha militar, a própria filha. E ele cumpre esse voto, a Bíblia diz aí, né, de modo muito consternado, mas cumpre. E lembrando, gente, que Deus não diz sim, Deus não diz não, Deus não diz que tu é feio, Deus não diz que tu é bonito. Simplesmente a Bíblia se cala e só narra toda a vida do Jefté e esse voto imprudente dele, do início ao fim. Não é um momento em que Deus aprova ou desaprova, simplesmente está lá registrado uma ação imprudente, como eu até falei no episódio lá sobre partes difíceis da Bíblia, tem aí, tá marcado aí no card, na descrição, tá registrado lá para que nunca mais se repita. E graças a Deus, inclusive, que a Bíblia não registra mais nenhuma imprudência desse tipo. Exatamente, né? E depois, para você ver, o Gideão, ele até para frisar o que a gente falou no começo, que as tribos não eram uma coisa só, elas não se viam como uma nação, né? Elas se viam como tribos do povo de Israel. Tem ali uma espécie de guerra civil, o famoso episódio do Cibolete, né? Que o Jefté vai pelejar contra os efraimitas, né? Porque não quiseram ajudar, né? Ele na guerra, né? E ali eram bem dos efraimitas, até ali no livro do Flávio Josefo, né? Ele fala dessa forma, né? Os caras eram peça rara, né? Ele fala dos efraimitas e dos benjaminitas, né? Aquela tribo impertinente, aquela tribo ele usa uns adjetivos bem ruins, né? Aquela tribo, como diz aqui no norte, boçal, né? Os caras não valiam nada, né? E aí o Jefté, ele é responsável aí por uma quase que dizimação ali do povo, né? Dessa tribo, né? Usando essa artimanha. Eu já vi até pessoas defendendo esse episódio, usando para dizer que é proibido falar palavrão, né? Eu vi um vídeo esses dias. Palavrão é pecado? Sim. Aí ele cita isso. Ele cita esse episódio. Ali os filhos de Israel tiveram uma guerra ali e perguntaram para ele se mandava falar uma certa palavra, a pessoa não conseguia. Ou seja, a sua língua, a sua forma de falar mostra de que povo você é. Logo, falar palavrão é pecado. Olha só o malabarismo teológico que a pessoa faz. Não tem nada a ver com falar palavrão ou não, né? O David tá até Meu indo aí. Deus. É simplesmente um sotaque, né? Simplesmente Jefté utilizando de um preconceito linguístico, um grande xenófobo ali,
ele usa desse preconceito aí para matar pessoas, né? Dessa artimanha aí. Não tem nada a ver com algo de falar ou não palavrão. Não tem nada, a gente não tá dizendo que é para você falar, que é para sair, né? Que é legal, que é bom, mas isso aqui não é, ele não foi escrito para isso, né? Nunca que o escritor dos Juízes deixou esse caso narrado para evitar que as pessoas falassem palavrão, né? Até porque palavrão é uma convenção social, né? As pessoas de determinada época que falam, essa palavra aqui é obscena, essa palavra aqui, tá? Não há uma lista, né, na Constituição de um país, tal palavra é palavrão. Não, as pessoas acham, né? Até palavrão que é aqui, às vezes no Nordeste é um palavrão, aqui não é, né? Tem os nordestinos que gostam de falar uma certa palavra. O nosso égua, né, que a gente fala assim como uma interjeição, pode ser considerado palavrão lá pro Sul, né, pro Nordeste e tudo. Então, cada região tem as suas manias, né, as suas formas de falar. E a pessoa às vezes quer usar esse episódio que não tem nada a ver para defender palavrão. Mas, ir contra, né, palavrão, ou falar a respeito disso. Simplesmente a pessoa não conseguia falar, o sotaque era diferente, a palavra é diferente, denunciava de que tribo ela era, e Jefté queria matar todo mundo daquela tribo e matou. Simplesmente isso. Exato. E antes de fechar, né, essa conclusão da questão da guerra civil aí em Israel, nós vamos, falando aí, né, da guerra civil mais famosa que fecha o livro, nós vamos citar o nosso último juiz, que é Sansão, né? Sansão, o homem que era conhecido por sua incrível força, um verdadeiro Superman da antiguidade. E para falar na força de Sansão, é bom citar que a Bíblia nos deixa claro que o nascimento dele já é miraculoso em si. Sua mãe, não tendo filhos, lhe recebe a visita de um anjo que lhe anuncia que ela, né, iria dar à luz a um filho, né, que seria Nazireu, né? Nazireu, para quem não sabe, é aquela pessoa que era separada para servir ao Senhor. E essa pessoa podia ser nazireu a vida toda, é o caso de Sansão, já determinado desde o seu nascimento, ou ela poderia fazer um voto de nazireado. Não, eu vou ser nazireu por 3 anos, né, em agradecimento a Deus por uma cura, no meu pai se curou, enfim, só como exemplo. E a pessoa ficava os 3 anos. Nesse período ela não tomava bebida forte, né? Ela não se envolvia com mulheres, ela não cortava o cabelo, porque o cabelo seria um símbolo visual deste voto. Enfim, era um costume de Israel, tá? Eu já vi campanha de nazireado em igreja por aí. Irmão, pelo amor de Deus, para com esse negócio. O negócio não é pra ti. Acho que nem tem mais voto de nazireado atualmente. No Israel tu vai estar querendo fazer, tu que nem é israelita. Para com esse negócio, né? Não para de brincadeira. Sansão era uma pessoa que nasceu nazireu, nasceu com uma força muito grande física, uma força muscular muito grande. A Bíblia diz que além dessa força física grande que ele tinha, ainda quando em alguns momentos era necessário, o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão e essa força aumentava mais ainda. Ou seja, já era extraordinário, ficava maior ainda. E ele fez várias façanhas aí com essa super força. Exatamente, né? Aí é uma das pessoas que mais narrada, né, a história dele, desde o seu nascimento miraculoso, como a gente falou. Alguns eram escolhidos desde o ventre, outros não, né? Iam se tornando e juntavam, ia com seu carisma, às vezes a força, se tornar juiz, né? Então, ele era o responsável por livrar o povo dos filisteus, né? Que era um povo, ali quem lê a Bíblia, né, sabe que é o povo mais pedra no sapato, né, do povo de Israel. Tá sempre ali, né? Quem nunca viu ali, né, que Deus vai na frente e garantir a vitória para os filisteus, então sempre tá ali citado em algum momento, né? E Sansão deveria ser o responsável em livrar o povo dos filisteus. Infelizmente ele acaba não fazendo, né, de uma forma total, porque acaba se embaranhando ali, né? Apesar de ter super força, ele tinha uma super fraqueza, né? Que eram as mulheres. Então ele se casa ali com uma mulher filisteia, né? Acontece uma grande tragédia na vida dele. A gente está falando só por alto, né, para os irmãos. A gente nem citou todos os juízes aí, alguns menos importantes a gente deixou, né? Só para os irmãos terem essa curiosidade, ir lá conferir,
e tal, né? E acaba criando várias contendas, né, com o povo dos filisteus. Tem um outro relato que frisa mais uma vez o que a gente está falando, que as tribos não eram exatamente amiguinhas, né? O Dan era a tribo que ficava mais próximo dos filisteus, então era a tribo mais atacada. Tem uma época que Sansão vai fugir lá para a terra de Judá, né? E aí o que acontece? O povo filisteu pede para que os judeus, né, entreguem Sansão. E os judeus falam, não, a gente não vai morrer por tua causa, né? Então entregam lá o bichinho amarrado, né? Mesmo o Sansão pedindo, só não me mata, cara. Deixa eu, me amarra e entrega para eles vivos de boa. Que aí que ele pega lá a queixada e fere 1000, né? Acontece aí mais um episódio. E depois vem o episódio com a Dalila, né? Ele começa ali a contar o seu segredo, o seu cabelo é cortado. E ele começa a ser ali um palhaço, né, para o povo dos filisteus. É cego e tem a última oportunidade ali, faz aquela oração para destruir os seus inimigos junto com ele, né? Se abraça ali com a coluna do templo de Dagon. E acontece que todo mundo já sabe, né? Aquele grande templo vem ao chão. Ele acaba matando mais naquele episódio, né, filisteus do que durante toda a sua vida, né? Ou seja, Sansão é um grande exemplo que os juízes eles não eram aquele exemplo moral, né, para o povo. Ele tinha aquela função muito mais militar do que, vamos dizer assim, espiritual, né, de guiar o povo para Deus, mas era mais como um instrumento, não era que eles mesmos chegavam e queriam, né, ser sacerdotes ou explicar a lei ou, né, pregar a lei. Eles eram bem peça rara, né? A gente viu aí bastante o povo. Sansão não era diferente, né? Ele estava mais querendo saber dos seus próprios prazeres do que fazer ali o seu chamado, né? Tanto que o seu final ali foi um tanto quanto trágico. Exato, é bem comum nós ouvirmos em canções gospels aí os nomes desses juízes. Não sei qual é a relação desses juízes com o cristianismo. Irmão, não me pergunte, porque é as canções que fazem essa correlação. Que, olha, vamos falar a verdade, estão ali como exemplo de um momento da história de Israel. O que tem a ver com a igreja? Nada, irmão, nada. Tá aqui, para falar a verdade, nada. Estão ali, como eu falei, para mostrar toda a trajetória, né, ali até o momento em que chega o ponto do Messias, mas não tem a ver com a gente, não. E eu digo isso porque as canções começaram a criar umas ideias assim que eu não sei de onde é que sai, irmão, não sei. Unção de Sansão, a unção de Gideão, a unção de Débora, irmão. Para começar, falando, a gente não vai entrar nesse tema aí, né? Mas falando de unção, nem ungido os juízes eram. Como o irmão Felipe falou, às vezes o prestígio era construído por causa da necessidade do povo de se ver livre de uma opressão de um outro povo e tudo. Aí localmente, ou então na região inteira, liderando militarmente pessoas que estavam disponíveis, o juiz ia lá e libertava ali da opressão. Só isso. Não tem negócio de unção, não. Tá? Esquece essas canções que estão cantando pra ti, tá confundindo a tua cabeça. Não tem o som de Sansão, não tem o som de Gideão, não tem o som de Débora. Tá? Não te enrola com esse negócio. Invenção aí de letra gospel que, enfim, só falta cuspir na Bíblia, literalmente. Tá? Não tem esse negócio, irmão. Esquece, isso aí é balela. Exatamente, né? Como a gente já deixou bem claro, nós não podemos replicar isso, né? Porque exatamente foi escrito para que a gente possa ler, possa aprender, né? Nem sempre, principalmente no Antigo Testamento, a gente pode aplicar a nossa vida, né? Porque a gente está em outro contexto, a gente não pode esquecer que nós estamos numa nova aliança e que a antiga já passou, né? As coisas foram, muita gente não gosta das palavras, mas abolidas, né? Vou falar de novo, abolidas, né? Na cruz por Cristo. E nós devemos viver uma novidade de vida. Se fôssemos para viver como Israel, para que Jesus viria? Para coisa alguma, né? E aí eu sempre falo, né, como o apóstolo diz, não anule a graça de Cristo. Porque se a salvação vem pelas obras, né, se a gente tem que imitar Sansão, a gente tem que imitar
o Josué lá com as muralhas de Jericó, se a gente tem que imitar a Débora e tudo. Jesus morreu em vão, né? Simplesmente não há motivo algum, né? Agora falando daí do último relato, né? Mais uma guerra civil que quase que uma das tribos é dizimada. A gente fala com mais detalhes, né? No nosso episódio que vai aparecer no card aí, né? O nosso episódio, eu não lembro mais o número, são tantos agora que eu me perdi. Mas são passagens da Bíblia difíceis de engolir, né? Que a gente cita com mais detalhes, né? Sempre mostrando o contexto da época, né? E deixando bem claro que isso desagradou a Deus, né? Mas o povo era bem violento, truculento e estava completamente separado, né, dos caminhos do Senhor. Exato, e esse último episódio que fecha o livro de Juízes, envolvendo toda uma polêmica, começa ali com um levita, e aí a mulher do levita é abusada, enfim, aí começa toda uma confusão entre duas tribos, na verdade não entre duas tribos, entre israelitas, né, ou seja, identificando que havia uma composição ali de mais de uma, e ali benjamitas, né, ou seja, e a tribo de Benjamim é que, vamos dizer assim, estava muito mais afastada do Senhor. Ora o Senhor ajudava os israelitas nas batalhas, ora ajudava os benjamitas. Só que acaba que no final quem se deu mais ali mal foram os benjamitas, que chegaram praticamente ao ponto de quase ser extinguidos, né? Foram tantos deles mortos que os próprios israelitas, inimigos deles, era uma guerra entre os próprios israelitas ali, chegaram a lamentar o fato de, meu Deus, nós extinguimos uma tribo de Israel, né? E agora, né? E eles perceberam depois que na verdade restaram alguns, e que eram preciso que aquelas pessoas, homens inclusive, né, tivessem esposas para gerar descendentes, né, e formar novamente a tribo de Benjamim. Só que tinha um problema, que no meio da raiva, no meio do conflito, os israelitas tinham jurado, e juramento naquele momento, ali naquele período, era um negócio sério, tá, gente? Que eles não iriam nunca dar uma filha deles para um benjamita casar, né? Independente que estivesse morrendo de amores ali, os jovens ali um pro outro, eles nunca dariam. Então tem todo um conflito ao ponto de quase realmente lhes extinguirem uma das tribos que formavam a nação ali de Israel, que formariam, né? Na verdade não estava formada bem ainda a nação. E isso faz com que ocorra coisas ainda muito mais loucas, porque na falta de mulheres ali, deram uma catada e arranjaram 400. Poxa, mas muito pouca, não dá ainda, né? Tem alguns homens aí que não deu mulher para todo mundo. Aí lembraram que ia ter uma festa anual em Siló. Siló, como o irmão Felipe falou, aquele local onde colocaram a tenda da congregação, a tenda do encontro, né? A tenda, o tabernáculo, que por enquanto ficou ali. E aí, o que fizeram? Olha, falaram pro benjamita, olha a dica que nós vamos dar para vocês, coisa bacana. Vocês vão até Siló, vai passar lá as mulheres, né? Vai passar um monte de gente indo em direção a Siló. E chegando lá, vocês vão se esconder. As mulheres que passar, que vão uma mulher para lá, elas vão dançar e tudo. Quando elas passarem, vocês pulam em cima dela e sequestram ela. Nossa, o episódio, aí como eu falei no início do episódio, irmão, a narrativa de Juízes é caótica demais. Só ideia boa, né? Uma coisa atrás da outra, né? Primeiro o cara foge lá com a concubina, e aí os caras da tribo acabam fazendo aquilo, ele pega, esquarteja a mulher, distribui por todas as tribos de Israel, os caras ficam enfurecidos, vão lá, pede para trazer, olha só que coisa linda. Era só trazer os caras que fizeram isso, né? Eram mortos e vingados, e pronto, tava tudo certo. Não, mas os benjaminitas, não, bora lá proteger, que são nossos irmãos. Aí acontece a grande guerra civil, os caras saem matando com tanta fúria. Primeiro eles perdem, né? Isso que deixa mais bravo. Eles tentam lá guerrear, perde, depois tentam de novo, mas uma tribo contra 11, não é possível. E aí quando finalmente consegue, e acaba com tudo. E aí agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma cidade ali que não tava com a gente, vamos matar todo mundo, pegar a esposa e dar pra ele. Aí você vê como era a mente do povo, né? Período que a gente considera crítico, né, do povo de Israel, eles acabam
passando por tudo isso, né, várias tragédias, várias guerras civis, como a gente demonstra, né, muitas atrocidades acontecem, até que eles conseguem finalmente chegar ali à monarquia, que a gente vai ver nos próximos vídeos, né, nos próximos episódios. E eu acho que é isso, David, por hoje. Então a gente se despede por aqui, né? Siga-nos no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Nós também estamos ali gravando poucos vídeos para o TikTok, né? Mas em breve estaremos com bastante, né? Então siga ali o nosso TikTok também. A gente vai fazer lives em breve. Em breve a gente vai fazer uma live aí, vamos marcar a data para vocês acompanharem aí. No mais é isso, meus irmãos, aqui o irmão em Cristo Felipe Lopes, agradecendo a Deus por mais esse episódio. Espero que tenha sido edificante para a sua vida e me despeço de vocês aqui, graça e paz. Tivemos só aí um problema com a imagem do irmão Felipe, mas encerrando, né? Nós agradecemos, irmãos. Compartilha, deixa um like para a plataforma saber que você gosta do nosso conteúdo e, claro, se notificar com os próximos, e compartilhe com o irmão na fé. E aqui encerramos agradecendo o seu tempo, a audiência, e até o próximo EBcast, mais um livro bíblico. Graça e paz.